Olá, empreendedor! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Gestão 360. O podcast que leva conhecimento em gestão prática para o seu dia a dia, para você melhorar o resultado do seu negócio na prática, sem firula, falando direto ao objetivo. Eu sou Marcos Reis, sócio da MaxUp Consultoria, idealizadora desse podcast e host aqui com vocês nesses mais de 30 episódios que a gente já falou de conteúdos mais diversos. Hoje eu estou num tema aqui com um convidado super especial e com um tema mega importante. Falar de venda é o que eu mais gosto, é uma coisa que eu amo de paixão, mas falar de venda com processo, com rotina, com metodologia é o que faz a gente atingir os nossos resultados, nossas metas e os nossos objetivos. E por isso, tive a honra aqui de aceitar o meu convite. O Heitor é grande parceiro lá da CDL, a gente vem fazendo alguns negócios aí juntos e vem descobrindo cada vez mais que ele é um multi-empresário, vários negócios, mas principalmente ele é o fundador da Rota do Dono, uma empresa que auxilia e direciona diversos empreendedores, empresários a vender mais, vender com processo, com consistência. Então, para além da parte teórica, tem também muita prática dentro dos seus negócios. Então, muito obrigado mais uma vez de aceitar aqui o desafio de gravar um podcast para falar de venda, falar de processo, falar de rotina comercial, principalmente para o nosso público que é do varejo. Então, para você que está nos conhecendo agora, já curte esse episódio aí, já compartilha, já ativa os sininhos das notificações que você vai ter conteúdo hoje prático para aplicar no seu dia a dia. Bom, e para você que está chegando agora também, eu gostaria de agradecer e anunciar o nosso patrocinador, a OnFly, que faz esse podcast acontecer. A OnFly, para quem não conhece, é uma empresa, é uma travel tech, né? Uma empresa ligada aí a tecnologias de viagem para empresas, né? De empresa para empresa. Então, para você que tem ali uma equipe que viaja, que faz alguma rotina de trabalho, que precisa ir a campo, então tem aquele desgaste, né? Reembolso. Provavelmente você já teve isso aí, Heitor. Entrar lá, juntar as notinhas, fazer o reembolso, e aí tem uma briga do colaborador que não recebe o reembolso certo, e aí vai aquela confusão danada que dá um trabalho tanto para o seu administrativo quanto para você que é gestor. Tem às vezes uma agência ali intermediando, mas já aconteceu comigo inclusive, tava lá em Uberaba uma vez, num domingo, cheguei lá em Uberaba, fui de carro, 10 horas da noite, cheguei no hotel, cadê o hotel lá? Então, para quem que eu ligo no caso de uma agência de viagem, né? A agência já está fechada. A OnFly tem um atendimento especializado, humanizado. Então, você liga lá, fala e consegue direcionar e resolver todos esses problemas que acontecem aí no dia a dia da viagem. Mas, principalmente, a gente colocou a OnFly dentro da MaxUp há alguns anos. Depois eles se tornaram grandes parceiros nossos, né? Mas, inicialmente, a gente foi atrás deles para solucionar uma dor, que é o custo de viagem, né? Para quem tem equipe viajando em campo, sabe o quão caro é custo de aéreo, hotel, ônibus, enfim. Tudo isso você faz numa plataforma centralizada e aí você consegue economizar. E como esse podcast é voltado para falar de gestão, para falar de melhoria prática para o empreendedor, não podia deixar de trazer um patrocinador, um parceiro tão legal que nos ajuda e nos ajudou muito ao longo da trajetória da MaxUp. Então, se você quer conhecer mais da OnFly, clica aí no link da descrição desse podcast, vai ter lá um link específico para parceiros da MaxUp, você vai ter um desconto especial lá, vai conversar com a turma da OnFly e falar, sou parceiro da MaxUp, vai ter um desconto especial para você, tá? Mas sem mais delongas, muito obrigado, Heitor, por aceitar o desafio. Queria que você se apresentasse aí para o nosso público. Eu que agradeço o convite, Marcos. Foi muito fácil aceitar o convite, né? Porque eu gosto de falar que andar com pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz, andando no mesmo caminho, é muito bom. E a MaxUp é uma parceira que anda nesse mesmo caminho, então foi muito fácil aceitar o convite. Contar um pouquinho da minha trajetória, assim, Tem que contar das empresas também, hein? Vou contar um pouquinho. Eu gosto de contar que, se você for parar para perguntar assim, quando foi seu primeiro CNPJ, eu vou falar que eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos. Mas eu falo que a minha história com vendas, ela começou um pouquinho antes. Quando eu tinha ali mais ou menos 10 anos de idade, minha mãe, ela fazia umas arvorezinhas de Natal, assim, colocava umas balinhas assim num cone de isopor, artesanato, e ela me deu isso para vender, para poder ajudar isso. E assim, não era nada que eu precisava assim para compor renda, não era nada, mas é porque eu sentia que era legal fazer aquilo.
E eu vendia ali para os amigos, vendia para os parentes próximos, vendia ali na vizinhança, na padaria. E ali eu entendi que era legal fazer isso, assim, você trocar um serviço ou um produto, naquela ocasião um produto, por dinheiro. Então ali eu acho que foi a minha primeira experiência com venda. Depois tiveram algumas outras, mas é um pouco disso que é um pouco a história. Acho que tem um caso legal, que eu queria só contar ele, que quando eu tinha 14 anos eu fui jovem aprendiz num programa do Senac. E eu trabalhava no Autumn Palace, um hotel até antigo que tinha aqui na Afonso Pena. E eu lembro que naquela ocasião meu salário era R$230. Eu não esqueço disso, que era o meio salário da época. E um cliente virou para mim e falou assim: ô menino, eu preciso de levar uns queijos lá para minha cidade, ele era do sul. Você não consegue comprar uns queijos para mim, não? E aí eu falei assim: uai, rapaz, eu até consigo, como que funciona isso? Ele: não, vou te dar um dinheiro que sobrar é seu. E eu lembro que eu fui no Mercado Central, assim, não sabia nem chegar lá, mas eu fui no Mercado Central. E eu lembro que sobrou 300 e poucos reais, assim. E aí era 1,5 vezes meu salário do mês. E ali eu entendi, eu falei, pô, faz sentido demais você comprar e vender alguma coisa. Então ali que começou minha jornada empreendedora. O que é isso? Então essa história aí já valeu a pena, né? Então muitas vezes a oportunidade aparece, a gente nem tá esperando ela ali, já transformou ela em dinheiro ali no dia a dia. Eu lembro que eu nem entendia que isso foi uma oportunidade, assim. Eu demorei alguns anos depois para entender que de fato aquilo ali foi um pontapé. Aquilo ali motivou e me explicou, assim, de uma forma muito lúdica que vender algo realmente te faz transformar, né? Então, foi isso que me motivou muito. Uma coisa que eu acho interessante, e aí falando até para os mais jovens que podem estar nos ouvindo aí, vão nos ouvir depois, tá formando a carreira, começando, né? É legal, o podcast foi tomando uma proporção interessante. Outro dia eu estava numa reunião de um cliente lá no Supermercado Brasil, né? Fazendo uma referência para eles aí, muito bacana, um supermercado que a gente atende há algum tempo. Lá em Conselheiro Lafayette. E aí uma moça na reunião lá, a Rafaela, se não me engano o nome dela, ela apontou assim: Marcos, eu só queria fazer um paralelo aqui, que eu assisto todos os seus episódios, então é bom quando a gente escuta isso do outro lado. Mas é interessante que, às vezes, só fazendo esse paralelo com os mais jovens, que você trouxe lá quando você era jovem aprendiz, trouxe até antes, né, quando sua mãe fazia as árvores de Natal lá que você ia vender. Isso vai formando o nosso background, né? Eu também tive oportunidades. Meu pai, um vendedor nato. E aí, né, a gente acaba se espelhando ali nas pessoas próximas, quem a gente ama e tal, e admira. E aí, naturalmente, eu fui criando isso em mim também, mas sem querer. E aí, uma vez eu precisava, nunca fui de família com uma condição tão boa, né, e tudo, mas precisava fazer uma renda ali no ensino médio para poder sair final de semana, né, dar uma namorada. Aí eu comecei a vender salgadinho, pirulito, bala, levava tudo na mochila e vendia no intervalo lá. Então a gente começa... a gente acha que isso não vai formar o background, mas é interessante que hoje vários amigos, né, que estão bem de vida, né, ou viraram empreendedores ou gestores de empresas falam: ô Marcos, eu lembro de você vendendo lá na minha sala, você ia lá na minha sala vender a pirulito lá pra gente, a gente comprava o pirulito pop na sua mão. E isso vai formando o nosso background ao longo da carreira, né? Então, nem você às vezes está fazendo um trabalho ali operacional, braçal, tenta entender, né, o quanto foi comprar o queijo lá no Mercado Central, o quanto que isso engrandece a gente, principalmente falando em vendas. Quanto mais a gente tem conhecimentos diversos, melhor é pra gente se conectar ali com o cliente, né? Eu gosto de falar que, assim, venda, o pessoal acha que assim, é só estudo. Lógico, venda é técnica, a gente tem que sim ter muita técnica, tem que estudar, tem que pegar as referências bibliográficas que existem, mas acho que muito mais que isso é experiência. Então, de fato, viver esses pontos chaves na vida. E lá atrás, mesmo quando ainda não era nada muito profissional, isso é muito importante, porque dali você vai carregando isso ao longo da sua jornada. Quando eu comecei ali formalmente a minha primeira empresa, né, que foi um buffet, aconteceu de uma forma muito, muito inesperada, né? Meu pai trabalhava ele era funcionário de uma casa de eventos, inclusive que hoje eu sou dono dela, curiosamente, e ele me falou assim: Heitor, tem um pessoal aqui que vem cá, presta um serviço que não é legal e faz bar de drink. O que você entende disso? Eu não entendia nada, mas eu falei com a minha esposa: você tá vontade comigo? Eu tenho. Que na época ela era minha namorada. Você tá comigo? A gente queria juntar dinheiro para casar. E aí a gente estudou alguma coisa no YouTube sobre drink, fomos para São Paulo, compramos os materiais e montamos uma empresa de drink. E dali surgiu a primeira empresa. Assim, eu trabalhava ainda na rede bancária e, paralelo a isso, eu trabalhava com esse bar de drink. Só que ali foi muito importante porque, de fato, eu consegui enxergar que...
Quando você está dentro de uma instituição bancária, você está vivendo método, você está vivendo processo, mas você está debaixo de uma máquina que já existe. E é diferente de quando você tem que fazer a sua própria máquina girar. Então, ali eu comecei a entender um pouquinho de... isso aqui é uma dor que eu não conhecia, então deixa eu tentar sanar essa dor. E ali a gente vai mexendo aqui, mexendo ali e vai ganhando a experiência que a gente precisa. É o que você falou, com isso aí no futuro a gente consegue ficar cada dia melhor, né? Exatamente. Bom, mas antes da gente falar um pouquinho aí da Rota do Dono, né, que é hoje o seu principal negócio no aspecto de disseminar a cultura de vendas, processo de venda e tudo, eu queria entender melhor a sua trajetória aí, principalmente nessa sua pegada multiempreendedora aí, empresas do varejo, serviço, que é um espaço de evento, né? No fim do dia você presta um serviço também. Mas me conta um pouquinho aí, esses desafios que você que enfrentou nesses negócios e como é que isso também molda indiretamente o que você ensina na Rota do Dono, você dá a consultoria na Rota do Dono nessa parte comercial. Legal. Ó, como que funciona? Eu trabalhei por mais de uma década em grandes bancos. Então, trabalhei no Bradesco, no Santander, na XP, atendi o corporate bank de algum desses bancos. E ali eu enxergava, e também atendi muito varejo. E eu enxergava, eu conseguia ver vários tipos de negócios de diferentes ramos, só que eu via com a visão do banco. Então, eu conseguia enxergar assim, por exemplo, o cara às vezes é bom, o cara cresce demais, e a gente falava muito ali de crescer no peito, né, na raça. E aí chegava num determinado momento... O varejo tem muito disso. Muito disso, né? A grande maioria do varejo é assim. E até mesmo no corporate, quando a gente atende as empresas do corporate, a gente vê que são empresas que vieram, né, do segmento, por exemplo, de varejo do banco e viraram grandes contas, mas que todas têm a mesma história. É raro uma empresa que já tinha um processo, que já tinha algo pronto. E eles vêm, de fato, crescendo e vai rompendo no peito e vai acontecendo, só que junto com isso também vem os problemas. E o principal problema que eu sempre enxerguei que era que o dono... a empresa dependia sempre do dono. Se o dono não estava na frente do negócio, o negócio não dava certo. E, paralelo a isso, eu contei que eu comecei a empreender, veio com os seus negócios, e ali eu comecei a entender que, beleza, eu vou pegar a experiência desses empresários que eu vejo, que eu assisto todos os dias, junto com o que eu estou vivendo na ponta também, o que é bom, o que é ruim. E aí eu não gosto de maneira nenhuma de romantizar o empreendedorismo, porque o empreender é realmente algo muito complexo, mas sim é algo libertador. Então, assim, eu fui pegando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho que os outros erraram, porque aprender com o erro dos outros é mais fácil, um pouquinho do que eu errei, fui juntando tudo, e dali lá na frente fez surgir essa Rota do Dono, que é justamente uma empresa que eu uso para poder... eu gosto de falar que assim, é muito bom você poder impactar a vida de pessoas e ainda ganhar dinheiro com isso. Então, é uma forma de realmente ensinar processos, ensinar as pessoas a venderem mais e com mais qualidade, e ainda, né, ser mais uma fonte aí de negócio para o meu grupo. Bacana demais. Hoje eu vejo, assim, nos mais diversos clientes que a gente está, a grande maioria é do varejo, né? E muitos deles supermercadistas. Por isso que muitos dos exemplos que quem nos ouve aí no podcast vão nos escutar falar sempre exemplos que a gente traz, muitos deles ligados a supermercados. Mas a gente tem outros segmentos também dentro da nossa gama de clientes, né? Indústrias, distribuidores, até alguns prestadores de serviço, até cemitério tem, viu? Então, eu tava brincando, quando a gente começou a atender um cemitério, o pessoal virou e falou assim, a gente achando que ganhava dinheiro quando havia os óbitos, né? Por causa do enterro e tal. Falou, não, a gente quando morre, a gente fica triste, porque eu prefiro vender o plano. E aí ele vai pagando o plano o período todo. Então, cada modelo de negócio tem uma característica, né? Que é importante se enxergar ali. Como é que você vê essa questão, né? Você foi percebendo os problemas em vários nichos de negócio, às vezes os problemas internos até dentro dos bancos mesmo, provavelmente haviam, né? Eu passei por um curto período dentro da instituição bancária também. E também os problemas que você via no seu próprio cliente, que às vezes ia lá pedir um crédito, aí você ia visitar a empresa, não tinha processo, não tinha rotina, faturamento oscilando. Como é que você percebeu que o denominador comum, às vezes, não era só venda, era estruturação comercial, né? Aí o degrau sobe um pouquinho, não é falar só de venda, é falar estruturação comercial. Legal, vamos lá. Quando a gente pensa em venda, é muito intuitivo vender, né? Desde que o mundo é mundo, alguém compra algo e vende mais caro e ganha essa margem. Só que, de fato, vender é muito mais que isso, sabe? Intuitivamente, os empresários, eles vão começando, igual eu falei, vão rompendo, vão fazendo, mas, de fato, a gente precisa de estruturar. Vou usar as minhas empresas, por exemplo, como exemplo, né? Então, assim, eu tenho uma certa experiência tanto no varejo quanto no serviço. Por exemplo, varejo.
Eu cheguei até 10 lojas aqui em BH, em região metropolitana, de uma marca de sorvete, uma franquia de São Paulo. E a gente percebe ali dentro que tem processos muito parecidos de quem faz uma venda consultiva, por exemplo. Uma das outras empresas que eu tenho é uma clínica odontológica, então prestação de serviço também. Totalmente, aí muitas pessoas vão pensar totalmente diferente, né? O varejo de loja de rua, por exemplo, com uma clínica odontológica. Mas, de fato, no final do dia, todo mundo tem que gerar demanda, atender, reter o cliente e fazer venda e depois vender de novo para aquele mesmo cliente, né? Enfim. Então, os processos são os mesmos, mas, de fato, o que a gente percebe é que as empresas vão vendendo sem ter esse processo. Então, acho que o ponto principal do empresário que quer crescer, que quer realmente mudar de patamar, que quer ir para um próximo nível, ele tem que entender isso. E, assim, uma coisa que eu não gosto, sabe, Marcos, que é... Eu sou um pouco, assim... Tem uma aversão àqueles gurus de internet, aqueles caras que falam assim, faz isso que você vai ficar milionário, ou faz aquilo que vai dar tudo certo. E aí você vai ver, o cara nunca fez nada. Uhum. O cara nunca abriu um CNPJ, o cara nunca teve que pagar uma folha de pagamento, nunca teve que pagar um imposto. E eu gosto de explicar que sim, é difícil vender, não é fácil. Só que ao mesmo tempo, quando você tem processo, quando você tem um caminho das pedras a seguir, quando você tem toda a estruturação da empresa bem feita, todo o desenho, todo o processo comercial desenhado e alinhado, e o seu time entendendo ele, acaba se tornando um pouco mais fácil, né? E aí, obviamente, você consegue replicar isso para outras pessoas, não fica só na sua cabeça, que era o maior problema que eu tinha. Então, assim, quando eu ia vender, por exemplo, era muito fácil. Eu entrava, conseguia fazer a venda, tinha êxito, ficava feliz, batia a meta. Mas e aí, quando eu tinha que colocar uma pessoa para atender, porque eu tinha que cuidar de outro assunto? Aí as vendas despencavam. Então, a ideia principal foi tirar tudo que estava na minha cabeça e colocar isso em processo para que eu pudesse replicar para outras pessoas. Bacana. Gente, eu tô aqui, humildemente, eu sou contador, né? Consultor na prática, vivo o dia a dia de implementar ali rotinas financeiras, administrativas, melhoria de processos operacionais, buscando eficiência ali de redução de custos e tudo mais. Mas na MaxUp eu sou o gestor comercial, né? Então vou pegar uma consultoria aqui também. Mas o que acontece? Você falando isso é bem interessante, né? Eu sempre fiquei, eu e o Felipe, no meu sócio, ficamos mais à frente ali na parte comercial da MaxUp. E quando a gente vai para venda, é muito fácil para a gente. Porque, eu confio no meu produto, confio na minha entrega, eu sei como resolver a dor do cliente quando ele traz lá, meu financeiro, meu fluxo de caixa não bate, as minhas despesas estão muito altas. Então, a gente, na conversa ali de meia hora com o empreendedor, a gente já consegue, com 3, 4 perguntas, extrair uma série de dores que a gente conecta com os nossos argumentos ali, que são muito naturais para a gente nos 20 anos de experiência aí lidando com empreendedores, né? E aí, é interessante que eu fui lá e montei um processo, né? Esses dias eu estava lá contigo na CDL até te mostrando um pouquinho do meu CRM lá. Ó, tem etapa 1, eu faço isso, etapa 2, eu faço aquilo e tal. E eu tenho lá um time com 3 vendedores, né? Tirando eu e o Felipe, que fazemos uma venda ali, às vezes, um pouco mais estratégica. Tenho 3 vendedores. E o que eu estava percebendo? Eu tenho uma etapa lá que é de qualificação. Né? Eu tenho que saber se aquele cliente ele é meu potencial, é meu perfil de cliente que eu quero atender, porque nem todo cliente eu consigo atender ou eu posso atender, porque às vezes ele não consegue arcar com o meu ticket, enfim. E aí que eu achei uma coisa interessante, que eu tenho etapa lá de qualificação que eu faço algumas perguntas, né? No meu caso, como eu já sou mais macaco velho, vamos assim dizer, essas perguntas vão envolvidas com uma consultoria também, o cliente vai falando sem perceber e aquilo vira uma conversa. No caso do pessoal, eu tive que passar para eles uma lista de o que era importante a gente saber para poder qualificar o perfil do cliente. Eu falei, cara, nós estamos tomando muito no-show, né? Que o cliente não aparecia na próxima reunião, a gente marcava e não aparecia. Eu falei, não, deixa eu escutar uma ligação que vocês fazem, deixa eu ver uma reunião que vocês fazem. Aí eu virava aquela conversa de... Quantos funcionários você tem? Quanto você fatura? E não tinha agregação de nada. Eu falei, gente, o que nós precisamos entender é a dor do cara. Nós não estamos... Nós não temos que fazer um checklist aqui de... E aí é interessante você falar isso, porque às vezes a gente... Eu me colocando na posição de dono aqui também, quando eu tô lá, a coisa acontece. Quando eu não tô, eu passava até um processo para eles, mas um processo que, na prática, não era satisfatório para o cliente. Então, às vezes, a gente olhar isso também na venda, que como que a venda acontece sem a gente estar lá, né? Isso eu acho que é uma dor enorme para todo empreendedor aí. Isso que você falou é muito natural, acontece em todos os estágios de empresa, desde a pequenininha, desde o MEI, que o cara que está ali começando,
até as grandes empresas a gente vê a mesma dor. Só que assim, você trouxe algumas coisas na sua fala que eu queria aproveitar. Dissecar ela aí, né? De fato, a gente precisa de ter processos. Então, assim, você trouxe, por exemplo, o CRM. Eu gosto a tradução correta do CRM não é isso, né? Customer Relationship Manager. Então, assim, sistema ali para você gerenciar o seu cliente, o relacionamento com ele. Mas eu gosto de falar que o CRM, assim, praticamente ele é um caderninho de riqueza memorizada. Então, eu vou usar esse primeiro exemplo que você falou aqui sobre o CRM. Então, assim, tem muita gente que pega esse caderninho de riqueza memorizado e fala assim, tá bom, é uma ferramenta, mais uma ferramenta na minha empresa. E, de fato, o CRM ele não serve para isso. Ele serve, de fato, para você organizar tudo o que você tem daquele lead ou daquele potencial cliente, colocar dentro de um sistema que vai cadenciando. Eu gosto de falar que é como se fosse um varal de vendas. Então, pensa como se fosse assim, várias colunas, né? Que a gente fala de Kanban, são várias colunas. Cada coluna eu gosto de falar que é como se fosse um varal de roupa. Você vai pegando aquele cliente, aquele potencial cliente e vai migrando ele de lado a lado. Como assim, Heitor? Em cada uma das etapas. Então, no dia 1, o que esse lead chegou? Eu quero fazer um agendamento, por exemplo, de uma reunião de diagnóstico com ele, que é o seu caso. Então, no dia 1, o que eu falo com ele? No dia 2, o que eu falo? No dia 3, o que eu falo? E um ponto importante é que muita gente pensa que vender ali é só chamar o cara para poder oferecer alguma coisa, oferecer uma promoção, oferecer o produto, oferecer o serviço. Não. Eu gosto de explicar que venda, para você gerar valor de fato para a pessoa, você tem que educar. Então, você tem que educar o seu potencial cliente para que ele entenda que lá na frente ele vai comprar de você de alguma forma. Então, a gente vai cadenciando dessa forma. Por exemplo, lá no dia 3 eu vou mandar um conteúdo. Você tem muito supermercado, por exemplo, na sua carteira. Então, eu vou mandar alguma notícia de supermercado que impacta aquele potencial cliente. Que ele vai olhar e vai falar assim, poxa, esse Marcos aqui é diferente. O cara não está só me oferecendo algo, ele está me ensinando alguma coisa sem nem eu ser cliente dele ainda. Imagina quando eu for. E aí a gente vai cadenciando isso de uma forma muito organizada, muito simples. E hoje em dia a gente ainda tem muita facilidade com a inteligência artificial, por exemplo, porque a gente consegue ainda automatizar muitos processos, a própria IA ela consegue facilitar muito essa cadência, e aí com isso você consegue organizar e ter mais resultado na sua venda. Então, isso eu só falei de uma estratégia que você comentou aqui, que é a utilização de CRM. Mas o ponto-chave o que eu acho que é o importante para qualquer empresa de qualquer tamanho. É pegar tudo aquilo que está na cabeça do dono, porque para você, Marcos, vender é fácil. Para eu vender qualquer uma das minhas empresas é fácil, porque eu que criei, eu vivo ela intensamente todos os dias, eu sei onde que o calo aperta, mas o meu vendedor talvez não saiba. Então, assim, eu gosto de falar que eu tenho que pegar tudo que está na minha cabeça, transferir para o papel, colocar isso num processo muito simples e organizado, de cadência mesmo. O que acontece quando o lead chega? O que acontece depois que ele chega? Quem contacta ele? O que fala nesse contato? Quais são as objeções que esse cliente vai ter? E aí, depois disso tudo organizado, a gente consegue organizar o processo mais fácil. E aí sim, você consegue transferir esse seu intelectual para quem você está treinando. E uma outra estratégia que é legal também é utilizar, por exemplo, colocar essas pessoas do seu lado sempre para poder ficar junto com você. Sim. Então, exemplo, quando eu fui formar meu primeiro vendedor, eu coloquei ele trabalhando comigo. Ele ficava ali como ouvinte assistindo eu atendendo o cliente. Então, eu já iniciava a reunião ele do meu lado. Ele não falava nada, ele só ouvia. E o mais legal disso tudo é que quando você coloca uma pessoa para fazer isso do seu lado sempre, essa pessoa, ela comumente, ela começa a repetir as mesmas, até a forma que você fala, cara. Uhum. É muito legal como que as pessoas vão se espelhando no que é bom, assim. A gente vê isso muito, por exemplo, na clínica odontológica. A minha esposa, que ela é a dentista avaliadora de lá. E quando ela vai treinar um outro dentista avaliador, passa um tempo, aquele dentista avaliador fala igual ela, cumprimenta igual ela. Mas por que disso? Porque ele tem processo. Então, ele acaba repetindo o que ela faz, mas porque o processo se a gente deixasse solto, cada um ia fazer do jeito que estava na cabeça. Ele sabe que ele tem que chegar, fazer isso, isso, isso e aquilo. Então, fica muito mais fácil passar isso para os outros. Você falou de CRM, né? Eu comentei aqui comumente, mas é algo que a maioria das empresas não tem, né? Tem só quando tem um caderninho lá. E é muito... Quando se usa o CRM... falando de venda, de modo geral, eu fui aprendendo isso, né? A gente tem que entender qual que é o nosso processo de venda. Quanto tempo eu demoro para vender no meu caso, serviço, né? Quanto tempo eu demoro para vender um contrato? Cara, tem contrato que eu namoro com um cliente 1 ano e meio até fazer a venda. Então, se eu não tiver um CRM, eu perdi esse cliente, né? O CRM ele vai me dando oportunidades. Já o varejo, é venda todo dia. Mas é interessante, esses dias a gente fez falando de CRM para o varejo, fiz um trabalho com um cliente. Esse ano não está um ano fácil para ele de venda. Abriram alguns concorrentes na cidade dele lá. Mas
tá chegando próximo da meta, mas não tá batendo. Aí a gente foi estudar duas coisas. Já tinha um CRM, né, que é aquele cliente identificado, o cara chega no caixa, tem algumas promoções e tal, bota lá o CPF. O número vinha caindo de percentual de clientes que botavam seu CPF no caixa. Então a gente começou a criar algumas ações lá, né, olhando para isso, para o cliente se identificar no caixa. Qual que era a vantagem dele se identificar no caixa? Então voltamos um olhar para isso. E aí ele olhando para o CRM, ele começou a fazer ações para cliente que não compravam há X dias. Ah, promoção exclusiva para você. E, cara, foi muito bacana que aí agora, em abril, eles conseguiram bater a meta de faturamento. Então, olha a interessante aí do olhar para o CRM num outro segmento que é o varejo, né? É legal que muita gente pensa que esse tipo de venda que eu estou contando aqui, ela serve só para a venda consultiva, mas não, serve sim para a venda de varejo, exemplo, no supermercado. Essa semana, por exemplo, a gente estava falando, estava dando uma palestra lá com o pessoal do Sebrae, da CDL, e tinha muita gente de varejo lá. E aí o pessoal estava me argumentando isso. Falou, pô, então, mas como que eu vou usar isso na prática? Então vamos lá, vamos pensar assim. Nas lojas de sorvete, por exemplo. Não adianta nada você só identificar com o CPF e pegar aquela informação e não fazer nada com ela. Que é o que quem faz, poucas pessoas fazem, mas as que fazem só faz para isso, só para falar que fez. Então você vai lá, cadastra e aí você faz o que disso? Por exemplo, a franquia que eu faço parte, eles têm sim um programa, por exemplo, de cadastro de fidelidade. Só que aí a pessoa se identifica e aí, o que eles usam aquilo? Então, nas minhas lojas, eu sempre usei de uma maneira apartada, inclusive. Então, assim, como que a gente faz? A gente, de fato, coloca todas essas informações de consumo daquele cliente no CRM e a gente consegue abordar aquele cliente com base no perfil de compra dele. Então, vamos dar um exemplo, pensa numa loja de sorvete que a gente pode aplicar isso para qualquer outro negócio. Então, hoje é um dia chuvoso, por exemplo, e tá frio. Então, eu já sei que a minha venda hoje vai despencar na ponta, na loja. Então, a gente ativa no CRM, por exemplo, faltando alguns minutos para o almoço, uma campanha para vender via iFood, por exemplo. E a gente fala com aquele cliente, olha, aquele produto que você gosta está disponível hoje no iFood, tá aqui o link. Fica muito mais fácil para o cara poder perceber e ele fazer aquela compra, às vezes, por impulso, que ele nem estava pensando, pô, mas está chegando o almoço, eu já vou comprar minha sobremesa. Só que como que a gente consegue efetuar essa compra, essa venda? Porque, de fato, eu tenho essas informações organizadas e eu uso elas de forma ativa. Porque se eu simplesmente deixar lá para ser mais um sistema, não vai resolver de nada. Já era, né? Então, dá para usar isso no supermercado, por exemplo, de várias formas. Indo agora, avançando um pouco, Heitor, assim, quando você, né, lá na Rota do Dono, você capta um cliente, né, começa um trabalho com um cliente, acredito eu que, assim como a gente lá, a gente pega e faz um diagnóstico, né, disseca ali as informações iniciais do cliente para a gente entender que cenário que ele está. Acredito que você faz também desse diagnóstico comercial, da estrutura comercial dos clientes, né? Vendo esses cenários, né, dos mais diversos clientes que você participou, onde que você encontra o maior caos, vamos assim dizer, e qual o maior erro que você vê repetidamente, né, quando você faz esse diagnóstico? O maior erro que a gente percebe sempre é exatamente isso. Assim, o dono, né, ou o gestor, ele contrata o time e fala assim, ó, tá aqui, o produto é esse, o serviço é esse, vende. E aí a pessoa vai fazer da cabeça dela. Só que às vezes você está depositando ali no seu time, né, na pessoa que você trouxe para o time, uma experiência que às vezes ela não tem. Então, esse é o maior gargalo de qualquer empresa de todos os portes. Então, assim, como que a gente estrutura isso na ponta? Assim? O ponto principal entra na empresa, a gente faz uma reunião de diagnóstico e aí, óbvio, eu tenho alguns tipos de atendimento. Tem a mentoria e tem a consultoria mais individualizada. Eu gosto de, sempre que consigo fazer a agenda, eu mesmo vou na empresa, eu fico ali 2, 3 dias dentro da empresa, vivendo o comercial. Então, é a hora que o time até se incomoda com a minha presença, mas assim, eu gosto de ir lá e ficar sentadinho lá ouvindo eles venderem. Porque uma coisa é você ouvir numa reunião, outra coisa é você ir em loco e viver a experiência da venda. Então, ali eu consigo identificar todos os gargalos, todos os processos que estão falhos, e depois a gente traz isso internamente, o time processa isso e a gente volta para o dono propondo melhorias. Então, assim, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é um catálogo de objeções. Então, assim, quais são as principais objeções que na ponta o seu cliente vai falar com você? Ah, tá caro? Ok, essa é uma objeção que a maioria dos empresários vai enfrentar. Ah, não, eu vou pensar, eu tenho que ver com fulano, tenho que ver com... Então, assim, tem muitas das objeções que nós vamos pegar todas essas objeções e como que a gente vai saber? Cada empresa tem a sua, a gente vai mapear com o time
E aí depois a gente vai tratar essas objeções e vai treinar o time a falar assim, olha, quando o cara falar isso, você pode responder isso. Quando ele falar isso, a gente pode responder isso. Por quê? O ponto principal, Marcos, que a objeção, a gente pensa que assim, eu tenho que só que responder a objeção. Mas não. Toda objeção tem algum sentimento por trás. Então, se o cara falou assim, vou pensar, a gente tem que entender de fato por que ele vai pensar. O que está motivando ele a não comprar de você agora, por exemplo. Então, a gente tem que sempre que lembrar disso. Toda objeção tem um sentimento por trás. E o nosso papel é justamente entender, com um pouco dessa experiência que a gente tem de vendas, entender quais são esses sentimentos e como a gente sana, como que a gente vai sanar esses sentimentos dessas pessoas para poder vender. Legal demais. Eu não sei você que está nos ouvindo aí, ou até nos vendo, né? Mas eu tô com uma caneta aqui. Então, à medida que ele foi falando, eu já anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, esse catálogo de objeções eu não tenho. Então, já vou anotar aqui. E eu adorei a frase. Para toda objeção, há um sentimento por trás. Então, tem que descobrir qual é esse sentimento, né? Então, achei fantástico e eu acho que é o que a gente tem que descobrir e provocar dentro dos nossos vendedores, dentro da nossa equipe comercial, a entender isso, né? Fazendo um paralelo para o mercado, por exemplo, que é um público que a gente tem, ou o varejo, no varejo em específico, né? Tem a venda, obviamente, do cliente ali, mas é uma venda, às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, do varejo, né, de rua, assim, é uma venda passiva. O cliente vai na loja, óbvio que eu posso provocar ele, mas dentro do varejo tem uma outra característica que é a compra, né? Que nesse perfil de varejo eu ganho muito na compra. Então, tanto que nos supermercados e lojas, redes massivas de varejo, o setor de compra chama setor comercial. Então, eles invertem um pouco a lógica que o comercial deles é a compra. E aí, olhar as objeções lá também, qual o sentimento dessas objeções da compra com os fornecedores, né? É super bacana. Chegamos aqui agora numa pergunta, o Bruno, lá da OnFly, que é a nossa patrocinadora aí, exclusiva desse podcast. A OnFly é uma travel tech, como eu disse no início desse podcast aqui, que cuida de viagens corporativas, né? E o Bruno, lá que é o responsável de parcerias, grande parceiro lá da OnFly. A OnFly, assim como você, né, vai ser patrocinador do nosso evento Gestão 360 esse ano. Então teremos a honra lá de ter a Rota do Dono e a OnFly juntos lá como patrocinadores junto aos nossos clientes. Mas o Bruno trouxe aqui como pergunta do patrocinador uma pergunta bem interessante que eu queria trazer e você me ajudar a responder aqui para os nossos ouvintes. A gente tem alguns clientes que fazem rota de venda, né? Então o cliente tem uma equipe de vendedores que vai lá visitar os seus clientes. Inclusive, né, fica aí a dica para já olhar o vendedor que viaja, né, você contratar um fly para tomar conta dele. Por isso que o Bruno fez essa pergunta, ele não é bobo. Mas esses vendedores que vão a campo, né, tratando um outro segmento que às vezes é uma distribuidora, que tem vendedor em campo, uma queixa muito comum deles é do não preenchimento no CRM, porque estava em campo e tal. Como é que você trata isso, né, nos clientes que você atende? Cara, na verdade, isso é cultural. Assim. Isso aí é um problema que não é só quem vai para campo. Você pegar um time de escritório e for implementar qualquer tipo de ferramenta, eles vão usar o mesmo problema. Falar, não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo. Mas assim, hoje, cada vez mais, está muito mais fácil as coisas. Então, hoje, por exemplo, o vendedor de campo, as ferramentas que a gente tem disponível, inclusive a gente tem uma ferramenta dentro da nossa própria consultoria, uma ferramenta própria, a gente consegue fazer isso tudo na palma da mão, no próprio celular. E tudo isso com a IA, né? Volto na IA de novo, que é um assunto que eu gosto de falar, porque ela serve para potencializar as vendas, ela ajuda muito nisso. Então, por exemplo, existem ferramentas que a gente consegue, durante uma venda, eu gravar tudo isso que a gente está conversando, por exemplo, isso já subir direto para dentro do nosso CRM, já transcrito, já resumido, de forma com que não precisa de ninguém parar lá, encostar o carro no sol quente ali para poder digitar nada. Então, isso é um facilitador que a tecnologia vem trazendo, mas, de fato, o que importa aqui não é a tecnologia A, B ou C. Porque, assim, tudo isso são só ferramentas. O que importa, de fato, é a gente conseguir mostrar para aquele time, para aquela pessoa que, se você fizer isso, você vai vender mais. E uma das coisas que eu gosto de utilizar muito, pegando um gancho nisso que você me perguntou, vamos dar um exemplo. Quando a gente faz venda por telefone, né? A gente hoje tem uma ferramenta, por exemplo, que a gente consegue fazer a gravação do que foi falado nesse atendimento. Depois a gente consegue transcrever com a IA toda aquela gravação. E depois a IA consegue analisar para ver se está dentro do que a gente ensinou para o time. Porque senão chega no fim do mês, o cara vira e fala, não vendi. Então, aplicando, por exemplo, para esse vendedor de campo que o Bruno perguntou.
O cara tá lá, não vendi, não bati meta, tá bom. Vamos entender de fato como foram suas visitas? Então, por exemplo, com esse módulo que a gente consegue colocar essa gravação dos atendimentos, a gente vai entender se tudo que foi ensinado para aquele vendedor, se ele fez na prática. Quando ele chegou lá no cliente, ele fez ou ele fez do jeito dele, ou ele inventou da cabeça dele, porque isso é muito comum. Eu gosto de falar que, assim, meu pai, ele foi vendedor por muitos anos, representante comercial de materiais de construção. E eu sempre ouvi a família falando assim, que seu pai, ele não é um bom vendedor. Eu sempre ouvi isso, todo mundo falando isso. Mas aí, com o tempo depois, hoje ele é um vendedor que trabalha, inclusive, em uma das minhas empresas. E é legal de ver que, quando você tem processo, não tem um mau vendedor. Então, ele talvez não tinha esse processo, porque simplesmente contrataram, colocaram ele na rua, vai bater pasta, e ele foi para o campo. Mas, de fato, ele não sabia o que fazer, como fazer. Então, quando a gente pega isso, estrutura, e dá ferramenta prática, porque também não adianta. O cara tá lá na ponta, né, Marcos? O cara tá ali batendo pasta o dia inteiro. Às vezes, uma pasta com 1000 itens. Pois é. Aí você vai falar pro cara assim, você tem que sair da reunião, aí o cara tem mais não sei quantas reuniões para fazer no dia, quantas visitas para fazer, você vai falar com o cara, não, você tem que parar agora, abrir seu notebook, preencher um formulário. Não, tem que ser prático. Então, acho que é para isso que a tecnologia serve a gente. Show de bola. Isso eu já escutei de tudo, né? Um dia um vendedor que eu tive no passado aí, você quer que eu venda ou preencha o CRM? Fazer os dois bem feitos, inclusive, né? Mas eu falo que ter essas informações na mão ajuda a vender mais, assim, é só traduzindo isso, eu vejo muito claramente, falando de um cliente que é distribuidor, que ele tinha que visitar em campo. Cara, chegou num momento que ninguém preenchia nada. Eu falei, cara, preenche só se você foi ou não. Só isso. Só vamos entender. Depois a gente vai evoluindo dentro do CRM. E a gente começou a perceber, assim, eram duas coisas que a gente tinha. Foi ou não, se vendeu ou não naquela ida. E começamos a trabalhar só esses dois números. Foi ou não foi, se vendeu ou se não vendeu. E a taxa de conversão nas idas ali, a gente começou a aumentar. Por quê? Inicialmente, o que o cara começou a fazer? Não, eu fui, marcava lá. A gente começou a trabalhar esse número. Falei, pô, mas você foi e não vendeu? Às vezes ele nem tinha ido. Né? Colocava lá que tinha ido e o cliente não fez pedido. Então a gente começou a trabalhar a taxa de conversão, se foi ou não. Naturalmente, você vai filtrando. E aí, alguns começaram a gostar disso. Falou, não, o cara que estava preenchendo sério, falou, cara, realmente, minha taxa de conversão tá baixa. Eu tô visitando o cara só para ir lá tomar café? Não. O que eu posso fazer diferente? Aí ele foi buscar, a gente foi ajudando. Então, olha como é que é interessante olhar para isso também, né? Os números por trás da venda. E isso é legal que você está falando. Vamos trazer um pouco para a minha realidade quando eu trabalhei no banco, por exemplo, atendendo na rede de agências, né? Então, a gente tinha metas gigantescas, a gente tinha que fazer o que a gente chamava de giro da carteira muito alto, então a gente tinha que visitar o cliente ali com no máximo 60 dias, a gente tinha que passar naquele cliente, só que eram carteiras muito grandes. E aí, só que olha para você ver, a gente está falando de um grande banco, que nem é um período tão distante atrás, né? A gente está falando aí de, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás. E eles não tinham, por exemplo, uma ferramenta que ajudasse a gente a fazer isso. Então, eu lembro que a gente tinha um formulário que a gente mesmo, assim, eles davam um treinamento para a gente ia lá, adaptava, a gente levava um papel, a gente tinha que preencher à mão. E aí, a gente depois chegava com aquela informação, só que a gente faz 4, 5, 6 visitas no dia. E aí, o que você vai fazer com aquilo depois? Virava peso papel, que era só uma apostila preenchida com tanto de dados que a gente não usava para nada. Só que hoje a gente está num momento diferente. Então, quando a gente enxergar e a gente mostrar isso para o time que, igual você falou, o vendedor que quer fazer e ele vai preencher e aquilo vai gerar mais resultado para ele, isso vai mudar a rota da empresa com certeza. E uma coisa eu falo, nesse processo você vai perder gente. Sim. E tá tudo certo. Aquele cara que não está aderente ao processo, eu gosto sempre de falar para os meus times comerciais assim, ó, se você não bater a meta no fim do mês, não é um problema. Aí você vai falar assim, pô, então, mas você mexe com venda e tá me falando isso? Que não é um problema? Eu vou te explicar que não é um problema, desde que ele esteja aderente ao meu método. Então, se tudo que eu pedi para ele fazer, ele fez. Se eu pedi ele para conduzir as reuniões da determinada forma, ele fez. Se ele atendeu os meus leads que chegaram na velocidade que eu esperava. Então, se ele está aderente a tudo, eu tenho que entender que a culpa talvez não é dele. Talvez a culpa é da minha empresa, talvez a culpa é do meu produto ou do meu serviço. Eu tenho que entender que talvez o problema está no meu preço. Agora, aquele vendedor que chega para mim e não bateu meta, e a gente vai olhar, ele não está aderente ao processo, aí esse cara tem um problema comigo. Porque, peraí, olha, você não está fazendo, você não está entregando o resultado, mas você também não está fazendo o que eu estou te pedindo. Então, não tem como eu te defender. Uhum. Então, é mais ou menos assim que eu penso. Legal demais. Você falou de meta aí, a gente vem falando de meta, né? E, assim, acho que é o primeiro pilar, né? Mas você acredita, Heitor, que a gente tem clientes que a gente chega para atender, empresas razoavelmente grandes, assim, 100 milhões, 200 milhões de faturamento por ano,
A última que mais me assustou foi uma que a gente chegou recentemente, 450 milhões faturou ano passado. E aí você perguntava, assim, são alguns gerentes de áreas distintas lá, ligadas à venda, né, de correlações. Qual que é a meta de faturamento desse mês? Não sei. Aí um teve a resposta, foi a seguinte, eu achei engraçado. Qual que é a meta desse mês de faturamento? Não, vender mais do que o mês passado. Essa é a meta. E aí a gente foi na diretoria e falou assim, cara, por que não tem meta mesmo? É isso? Falou, não, tem meta. Não, mas nenhum gerente sabe. Nós perguntamos 9, nenhum gerente sabe. Aí ele virou de salário e falou assim, não, é porque a gente não fala a meta pro gerente. Como assim? Ah, não, porque a gente não gosta que eles ficam sabendo desses números. Não, mas cara, ele sabe o que vendeu no mês passado. Ele sabe quanto que vende, né, e tal. Então, mas na prática não tinha uma meta tão bem feita, sabe? Então, assim, acho que só trazendo essa provocação aqui, porque isso eu fiz até no restaurante da minha esposa lá, que não tinha meta um tempo atrás, a gente começou a estipular a meta, e hoje é legal ver o time mandando mensagem, comemorando, batemos a meta. Março foi ruim e abril recuperou o que março deixou de faturar, então os 4 primeiros meses do ano no acumulado bateu a meta, né? Então o pessoal mandou lá no início de maio agora comemorando, bacana e tal, então você vê o time engajado porque tem um número. Antes não tinha número, você não sabe aonde perseguir. Você enfrenta isso, chegar em algum cliente que nem meta tem? Muito, isso é muito comum. E ainda enfrenta outro negócio que você não comentou, mas que é muito legal que a gente observa. Legal não, na verdade chega a ser triste, né? Mas que assim, aqueles que têm, muitos não têm, mas aqueles que têm meta, às vezes eles traçam uma meta sem entender o porquê que fizeram aquela meta. Como assim? Eles simplesmente pegam às vezes um concorrente e falam, o meu concorrente vende X, então eu tenho que vender 2X. Mas não é bem assim. Então, assim, por exemplo, dentro da Rota do Dono, a gente gosta de... Uma das coisas que a gente mais ensina lá é justamente isso. Como comportar com as metas, como criar as metas. E quando eu falo em meta, não é só meta de faturamento. Tem outros vários microindicadores que a gente pode observar quando o assunto é vendas, que esses microindicadores, eles sim vão chegar na sua venda final, no final do mês. Então, por exemplo, você chega no final do mês e fala assim, não bati a meta. Eu tinha uma meta de venda de X e não consegui atingir. Mas quando a gente vai dissecar, a gente vai olhar para trás o que aconteceu, a gente vai fazer o caminho inverso, tiveram vários processos ali que não foram atingidos. Então, vamos pensar, vamos traduzir aqui para uma empresa de serviço, por exemplo, uma clínica odontológica, vou usar o meu exemplo novamente. Só o faturamento é muito raso. Agora, vamos entender quantos agendamentos eu tive, quantos no show eu tive, ou seja, quantas pessoas faltaram naquela consulta inicial, quantos show-up eu tive, ou seja, quantos foram de fato. Daqueles no show, aqueles que faltaram, quantos que eu consegui resgatar e transformar ele numa visita numa próxima oportunidade? Qual que foi o percentual de venda do meu dentista avaliador? Quantas vendas foram feitas pelo dentista avaliador? Quantas vendas foram feitas depois pelo time comercial? Porque tudo isso eu consigo entender de fato onde está o gargalo na venda. Então, quando eu chego no fim do mês e não tenho um resultado atingido, eu consigo olhar para trás e falar assim, olha, o resultado não foi atingido por conta dessa linha. Então, vamos tratar só essa linha? Porque às vezes a gente quer olhar tudo para trás. E aí, na verdade, a gente está com um problema no agendamento. Então, no time de SDR, por exemplo, que faz o agendamento. Então, em vez de a gente olhar tudo para trás, a gente vai entrar só naquele detalhe. E aí, às vezes, eu tô querendo, não vão dar desconto, mas, na verdade, se eu tivesse resolvido lá o agendamento, nem o desconto eu precisava estar Exato. entregando. E eu gosto sempre, nas empresas que eu entro, eu gosto sempre de falar assim, não vamos pensar em meta, não vamos começar estruturando uma meta, já a meta final. Vamos começar com essas micrometas, até para a gente criar cultura de meta no time. Porque o mais difícil não é ter a meta, o mais difícil é criar uma cultura de meta naquele time que não tem meta. Que nunca trabalhou com isso. Igual você falou, tem várias empresas que você chega que o cara nunca trabalhou com meta. Aí, de repente, você fala assim, olha, a partir de hoje a gente tem meta e é assim. Se a gente só pega de cima, né, da hierarquia e desce isso, entuba isso no funcionário, ele de fato não vai entender. Então, a gente tem que criar essa rotina para eles entenderem. Só que isso é de pouquinho em pouquinho. Então, por isso que eu gosto de falar que assim, não adianta. Quem não fez até aqui, não adianta achar que é desesperado que vai resolver no mês que vem. A gente vai construindo um passo de cada vez para a gente poder chegar no resultado final. Mas é muito comum, né? Do ser humano, de modo geral. A pessoa não emagreceu, não fez nada, aí pro carnaval, pro verão, ela quer em 2 meses, 1 mês, ela já tem que estar... nas empresas é muito comum a gente chegar, e você deve enfrentar isso também, acha que existe uma bala de prata, existe alguma coisa só que você vai fazer que vai resolver todos os problemas. Então, são pequenos ajustes, né? Aí você ajusta comercial, começa a bater meta, estoura o custo, então tem que olhar custo também, então um pouquinho de cada, né? Esse é um dos meus principais inimigos, é quem propõe esse tipo de bala de prata ou de salvação da pátria. A gente vê muito, por exemplo, agências, e eles não gostam quando eu falo isso não, mas eu não tenho problema nenhum de falar.
A agência promete, tipo assim, ó, você vai me contratar aqui, eu vou gerar demanda para você e você vai vender mais. Eu gosto de falar que isso é a pior coisa que o empresário pode fazer. Porque, primeiro, ele está aumentando o custo dele, tendo um FII para pagar mensalmente para aquela agência. E se ele não tem um comercial estruturado, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter mais demanda e vai vender o mesmo tanto ou até menos do que ele vendia. Porque o time vai ficar mais confuso, mais bagunçado. Então, assim, não existe mágica, não existe algo que vai ser resolvido do dia para a noite. De fato, é um processo. É um processo comercial que a gente constrói junto com a empresa, junto com o empresário. E eu gosto de falar que é muito personalizado. Não tem, assim... A sua empresa, Marcos, vai ser de um jeito. Às vezes, uma outra empresa de gestão vai ser de outro jeito, porque o dono pensa diferente, o time é diferente, a região é diferente, que a gente tem que pensar nisso também. Às vezes, o cara que está no Sudeste vai ter um comportamento de compra diferente do cara que está no Nordeste ou que está no Sul do país. Então, a gente tem que identificar cada empresa como, de fato, um organismo vivo que é, mas com a sua unicidade para a gente poder identificar cada processo para cada empresa. Legal demais. Bom, a gente está chegando ao final, temos a última pergunta aqui, que é aquela... O empreendedor, a gente é muito prático, né? Que o empreendedor aplicar logo que terminar de escutar. Mas se você não curtiu esse episódio ainda, não pode passar daqui sem curtir ou compartilhar com aquele amigo, com aquele conhecido, com aquele outro empreendedor que precisa melhorar o seu processo de venda, precisa criar uma meta, né? Então, já curte esse episódio, compartilha com aquele colega. Mas, Heitor, mais uma vez, muito obrigado. Mas para a gente fechar... eu queria, assim, pensar de forma prática, né? De forma concreta. Pensando no dono da empresa, no sócio, no diretor, no gerente comercial, no coordenador do comercial ali, que está nos ouvindo aqui, qual que seria uma ação prática, né? Que ele possa implementar ainda essa semana, ainda esses dias aqui, após ele nos ouvir, que pode mudar um pouco ou melhorar a estrutura do comercial dele? Legal. Ó, eu acho que uma forma simples para ele já poder sair de um ponto A para ir para um ponto B é ir para dentro de uma sala, pegar um papel e uma caneta do jeito mais antigo possível e tentar tirar tudo que está na cabeça dele. Então, assim, se ele é o responsável pelo processo de venda ou se ele já tem um time estruturado que faz o processo de venda, ainda assim ele vai pegar e vai contar nesse papel, ele vai escrever tudo que ele faz naquele processo da venda. Desde a hora que aquele potencial cliente chega para ele, como que ele chega para ele, em qual ferramenta que chega, em qual momento que chega, até a venda acontecer. Quando ele mapear tudo isso, vai ficar muito mais claro e ele vai começar a enxergar como melhorar cada um dos processos. E o outro ponto importante, então, em um papel ele vai escrever o processo completo, no outro papel ele vai pegar e vai escrever todas as vendas que ele perdeu esse mês e quais foram as objeções. Então, esse mês eu perdi esse cliente, esse cliente, esse cliente, esse cliente. Então, vai para o time lá e pergunta, time, quais são os principais problemas? Já adianta, o seu time vai falar, preço. Tá bom, além do preço, o que ele falou? Isso. Você vai anotar tudo isso no papel e daqui para frente você vai começar a entender como que você pode melhorar o processo, porque vai estar visual para você. E acredite, Marcos, a maioria das empresas não tem isso. Tá na cabeça. O cara até sabe, se você perguntar ao empresário aqui agora, ele vai falar, eu sei, mas de fato ele não sabe qual que é cada etapa. Então, o primeiro passo é isso, anotar. E aí, depois disso, ele vai ter outras tarefas para fazer. Não tem nada melhor que um momento de silêncio, um cafezinho, papel e caneta na mão. Esses dias eu tava com a minha esposa lá, ela relatando alguns problemas. Eu falei, filha, você tá precisando de um café, um momento só seu e um papel e uma caneta. Ela falou, mas como é que eu vou fazer isso? Eu mostrei mais ou menos. Eu falei, realmente. Então nada substitui, nem o IA substitui isso aí. Mas depois que escreveu no papel e caneta, você pode tirar a foto e mandar pra IA, né? Então, muito obrigado, mas queria que você falasse aí das suas redes sociais, o pessoal começar a te seguir lá também, te acompanhar. Suas redes sociais vão estar na descrição do podcast, mas fala aí pro pessoal. Obrigado, Marcos. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? É muito bom falar sobre esse assunto que eu gosto, que eu vivo intensamente todos os dias. Quem quiser saber um pouco mais do meu conteúdo, é Heitor Zambaldi, tá? Heitor, H é Y, tem muita gente que confunde, que tem mania de mãe mais simples, ela colocou um Y para dificultar, eu tentei mudar para um I, mas sim é Y, com H é Y, Heitor Zambaldi. Lá eu trago muito conteúdo ali prático sobre venda, mas assim, eu queria só deixar uma mensagem, Marcos, para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo também, que eu gosto sempre de falar para todo mundo que assim, tem muita gente que tem vergonha de ser vendedor. E quanto maior a formação acadêmica dessa pessoa, mais vergonha eu percebo nas pessoas de falar que são vendedores. E eu, pelo contrário, eu tenho um orgulho enorme de falar, assim, quando alguém me pergunta assim, qual que é a sua profissão? Eu não conto qual que é a minha formação acadêmica, eu não conto qual pós-graduação que eu fiz. Eu gosto de contar assim, eu sou vendedor.
Porque, de fato, eu entendo e eu entendi ao longo da minha jornada que venda é a única coisa que transforma qualquer pessoa. É a única coisa que faz com que uma pessoa saia de um ponto médio ali de equilíbrio, vamos falar assim, de uma mediocridade, para realmente se destacar. Então, se você pegar qualquer um dos seus clientes, Marcos, aqueles que têm mais sucesso, aqueles que vendem mais e que têm mais resultado, eles sabem vender. De um jeito ou de outro, com processo ou sem processo. Então, assim, eu queria deixar de recado para todo mundo que está nos vendo é que não tenham vergonha de falar que são vendedores. Sim, vocês têm que ser o melhor vendedor do seu produto. E o melhor vendedor de vocês mesmo, né? Porque você tem que aprender a vender você para depois vender seu produto. Então, é isso que eu queria deixar de recado. Obrigado mais uma vez pelo convite. O tempo todo a gente está vendendo ideias, né? Então, às vezes é só o pessoal entender isso. Mas muito obrigado mais uma vez por ter aceitado. Obrigado a OnFly por nos apoiar nessa iniciativa de levar conhecimento prático de gestão para os empreendedores. Se você quer aproveitar aí as oportunidades da OnFly para o seu time viajar melhor, viajar mais barato, ter um melhor controle das suas despesas de viagem, controles de viagem, clica no link na descrição desse podcast que vai ter um desconto exclusivo para você lá pela MaxUp. Fala com o Bruno lá, o Bruno vai ajudar vocês. Obrigado, aguarde os novos episódios e já coloque em prática o plano de ação que o Heitor colocou aqui. Obrigado, pessoal.